Boa noite a todos. Nós vamos finalizar o nosso estudo sobre as 7 ressurreições, tecendo algumas considerações sobre a última ressurreição, que é a ressurreição para condenação. O profeta Daniel profetizou acerca desta última ressurreição, dizendo que uns irão ressuscitar para vergonha e desprezo. Referia-se a esta. Quando é que ela vai ter lugar? Ela vai ter lugar no fim do milénio, no fim de todas as coisas. E será um acontecimento tremendo e terrível ao mesmo tempo. Por isso é que nós tratamos deste assunto com temor e tremor. E vamos ler essa passagem, que é uma passagem pesada, e que nos transporta para esse tempo futuro. E desde já a nossa oração é para que todos aqueles que nos ouçam possam escapar e não estarem presentes um dia neste julgamento. A passagem está em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. E na visão que o apóstolo João teve, ele viu este juízo final. E ele descreve com pormenor aquilo que vai acontecer nesse tempo futuro. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos tentar ser objetivos e falar acerca de alguns itens, de algumas características que este julgamento terá. E a primeira questão é esta: quem vai comparecer neste julgamento? Só irão comparecer aqueles que morreram no estado de perdidos, que morreram nos seus pecados, desde o princípio do tempo até ao fim dos tempos. Vão comparecer neste julgamento o primeiro ser humano que partiu sem ser perdoado, até ao último que partiu no mesmo estado. Quem é que vai estar assentado neste trono para julgar? É o Senhor Jesus Cristo. Agora não na condição de advogado. Nós hoje podemos ter Jesus como o nosso advogado de defesa. E aqueles que o rejeitam nesta condição terão que um dia estar na presença dele como sendo o juiz. Em João capítulo 5, Jesus disse: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E este julgamento será efetuado pelo Senhor Jesus Cristo. A razão deste julgamento. Há aqui uma característica que convém salientar. É um trono grande. Nós vemos que os céus e a terra irão fugir. Ficará só este trono no meio de uma imensidão grande. E o trono é branco, que nos fala acerca da exigência e da justiça, da exigência de Deus por causa da sua justiça e por causa da sua santidade. Ou nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ou então vamos comparecer perante o trono grande, o grande trono branco de Deus. E aí irá imparar apenas a justiça de Deus, que vai ter que ser satisfeita, e a sua santidade, que vai ter que ser reconhecida. Que espécie de julgamento será este? Nós estamos habituados, tantas vezes, mais do que aquelas que deveríamos de ouvir e conhecer, que nos julgamentos humanos
Não poucas vezes os inocentes tornam-se culpados e os culpados saem como inocentes. Neste julgamento não haverá lugar para qualquer injustiça. Aplica-se vários versículos, eu vou citar apenas alguns, que têm uma aplicabilidade total em relação a este julgamento, a este juízo final. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Lemos num outro versículo que o Senhor julga com justiça. E num outro ainda, o Senhor, o justo juiz. Neste julgamento ninguém vai ser condenado de uma forma injusta, desajustado. Neste julgamento, não. Este julgamento não será desajustado. E aqueles que vão ser julgados não vão abrir a sua boca face à clareza e à culpa notória que cada um irá ver, irá sentir da sua alma que realmente é digno de condenação. Toda a boca esteja fechada diante de Deus e vai acontecer de uma forma particular aqui. Lemos que vão ser julgados os grandes e os pequenos. Não estamos a falar de pequenos, crianças, porque Jesus acerca delas disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não. Aqui os pequenos são aqueles que pela vida passam incógnitos. Passam incógnitos pelo mundo. Não se destacaram em nada. Mas também estão lá os grandes. Os ilustres, os famosos no mundo, os nobres. Aqueles que já tinham como sábios e desprezaram a verdadeira sabedoria que há em Cristo e dizendo-se sábios tornaram-se loucos. Aqueles que são reconhecidos hoje pelas suas conquistas e os livros de história narram os seus grandes feitos. São os grandes. E os pequenos e os grandes não têm nada em comum, exceto uma coisa: os seus nomes não estarem escritos no livro da vida e por isso estão diante do grande trono branco de Deus. É um julgamento que não vai ser um julgamento geral. Vai ser um julgamento individual. E foram julgados cada um. Cada um, reparem nestas duas palavras, cada um. O nome de cada um vai ser citado. As obras de cada um vão se tornar manifestas. Aquilo que foi feito em secreto, em segredo, será pregoado de cima dos telhados, disse Jesus. E será neste dia de uma forma particular. E será segundo as obras de cada um. Isto pode trazer alguma confusão. Então, mas nós somos salvos pelas obras, porque aqui diz que vamos ser julgados segundo as obras. Então, mas é pela graça, é pela fé ou é pelas obras? É pela graça mediante a fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Estou a citar Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Uma mensagem fundamental da palavra de Deus é que a salvação não é pelas obras, mas a recompensa dos salvos é segundo as suas obras. E a condenação dos perdidos é segundo as suas obras. Quem não crê, disse Jesus, já está condenado. Mas o grau de condenação depende das obras de cada um. E então, no tribunal de Cristo, as obras dos crentes vão ser manifestas. Ouro, prata ou pedras preciosas. Ou então, palha, madeira e feno. Mas é para que o Senhor julgue quanto à justeza das suas recompensas em relação àquele que crê em Jesus. Aqui é a justeza da condenação e o grau de condenação é por causa das obras. Porquê? Quem não crê já está condenado. Não creram e estão condenados. E o grau de condenação, repito, deixar-me dizer outra vez, é de acordo com as obras de cada um. Qual o destino final daqueles que vão ser condenados? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. As opiniões dividem-se aqui. É fogo literal ou é simbólico? Seja aquilo que for. Não vamos entrar nessa teologia hoje, pelo menos. Mas uma coisa nós sabemos, sendo literal ou sendo simbólico, será algo mais do que trágico. Aqueles que são condenados serão condenados para sempre.
e para sempre estarão separados de Deus, num lugar onde não há amor, onde não há fé, onde não haverá esperança. Daí um duplo apelo. Um é feito a mim mesmo. Neste caso, o pregador vai pregar à sua própria alma. E vai pregar também e vai exortar os irmãos na fé. A palavra de Deus diz: faz a obra de um evangelista. Conta a história do Calvário. Devemos de contar como é que as pessoas poderão ser salvas. Jesus na cruz de Calvário foi julgado, foi condenado, levando sobre si os nossos pecados. Cada um deles. Para quê? Para que nós não compareçamos um dia, cada um, e cada pecado nosso ser trazido à superfície, a público, e sermos condenados por causa dessas obras más. A justiça de Deus, o juízo de Deus, devido à santidade de Deus, caiu sobre Jesus. E é da vontade dele que todos se salvem e venham ao conhecimento desta verdade. Precisamos dar a conhecer esta verdade, para que um dia aqueles com quem nós lidamos na terra, os nossos amigos, os nossos familiares de uma forma particular, não compareçam diante deste grande trono branco de Deus. De uma forma e numa posição irreversível e irremediável. E o apelo também se estende àqueles que ainda não se decidiram por Jesus. Por favor, não se deixem embalar por uma doutrina fácil, pouco exigente e às vezes pouco compreensiva. Com algumas verdades, mas misturando com mentiras. Faça perguntas. Documente-se. Ouça outras opiniões. Ouça o Evangelho numa igreja evangélica que prega o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que prega que, se não houver arrependimento, se não houver confiança no sangue derramado do Senhor Jesus na cruz do Calvário, não haverá remissão de pecados. Porque é através dessa obra que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E Jesus disse: aquele que crê assim não entrará mais em juízo, passou da morte para a vida, não entrará mais em condenação. E o Evangelho diz-nos, em Romanos capítulo 8, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que confiam nele, que o recebem como seu Salvador, que reconhecem a suficiência da sua obra a nosso favor na cruz do Calvário, que suportou esse julgamento, esse juízo e a condenação do Pai, para que nós agora não entremos em condenação. É da vontade de Deus que todos se salvem, mas nós também queremos. Também é necessário que nós queiramos conhecer Jesus e o aceitar. Reconhecer a nossa necessidade e reconhecer em Jesus o único mediador entre Deus e os homens. E reconhecer que é verdade aquilo que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E porquê? Porque devido aos nossos pecados nós estamos separados de Deus. E se nós partirmos nessa situação de separados de Deus, nós vamos um dia comparecer diante do Senhor Jesus Cristo como o grande juiz que irá condenar. Por outro lado, se confessarmos hoje os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, o meu apelo, o mais veemente que eu possa fazer é este. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Creia em Jesus, confia nele. Renda-se a Ele. E clame para que o sangue que Ele derramou na cruz o purifique de todo pecado. Faça isso hoje. Para que amanhã, para que no tempo futuro não compareça diante do grande trono branco de Deus. Porque ao crer em Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. E este julgamento, esta condenação, é só para aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida.
Um dia o Senhor falou na casa de um homem pecador chamado Zaqueu e disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Que através deste estudo possa entrar salvação na sua casa, salvação na sua alma ao crer em Jesus. E quando isso acontece, o seu nome, deixai-me dizer novamente, o seu nome será escrito no livro da vida. E este julgamento é só para aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Junte, pois, o seu nome. Que o seu nome seja escrito hoje no livro da vida, para a salvação da sua alma e para não entrar em condenação. Que o Senhor abençoe ricamente. Amém.